Olá, pessoas, tudo bem? Prazer, eu sou o professor Gilmar, sou cursista do IFG desde novembro de 2022. Nós estamos aí realizando um curso, um curso de aperfeiçoamento na modalidade de educação de jovens e adultos. Estamos agora no módulo 6, que é metodologias de ensino e produção de material didático. Estamos aí com esse desafio. Desafio, qual seria o desafio? A produção de um vídeo com a temática planejamento e desenvolvimento de metodologias específicas. Específicas para qual modalidade? Modalidade de educação de jovens e adultos. Bom, a proposta inicial era de que nós fizéssemos, nós produzíssemos esse vídeo a partir do smartphone. Como eu estou sem o tripé, então estou produzindo este vídeo a partir do meu notebook com um roteiro pré-elaborado em PowerPoint. Então vamos lá. Primeira questão que eu coloco, o que é o planejamento? Bom, do meu ponto de vista, e a partir das leituras, a partir dos estudos realizados, eu creio que o planejamento ele envolve previsão, ele envolve antecipação, envolve reflexão, envolve preparação, roteiro e rota. Previsão porque, de certa forma, ao planejar, nós estamos prevendo, tentando antecipar algo que vai acontecer futuramente. O planejamento, como o próprio nome diz, eu estou planejando. Planejar significa organizar algo para ser executado futuramente. Então, o planejamento ele envolve essa previsão. Observar, tentar observar lá na frente, tentar se antecipar antes do momento da execução dessa ação. Reflexão. Planejamento também, do meu ponto de vista, é reflexão. Nós temos que refletir. Não é? O planejamento é o momento em que nós nos colocamos a pensar, a refletir sobre a ação, o peso da nossa ação. O que nós queremos alcançar? Para quem nós vamos direcionar esse planejamento? E o planejamento é preparação, é roteiro, é rota, é caminho. É um momento em que a gente se instrumentaliza para desenvolver uma ação. Mas como planejar? Bom, a BNCC coloca esses três aspectos aí. E eu creio que eles são válidos para qualquer modalidade de ensino, independente se é uma modalidade de ensino regular, se é educação de jovens e adultos, nós precisamos partir desses três aspectos. Primeiro, o que? O que eu vou ensinar? Qual é o objeto de conhecimento que eu vou aplicar? Como? Como eu vou fazer isso? Como eu farei isso? Quais metodologias serão utilizadas para ensinar esse conteúdo, esse objeto de conhecimento, para repassar, para mediar esse objeto de conhecimento? Para quê? Quais são os objetivos que eu pretendo atingir? Quais habilidades serão desenvolvidas? Para quem? Para qual público eu vou direcionar esse planejamento? Então, eu creio que partindo desses três aspectos da BNCC, que podem ser direcionados para qualquer modalidade de ensino, fica um pouquinho mais fácil nós tentarmos pensar no planejamento para a modalidade de educação de jovens e adultos. Planejar para a EJA, Educação de Jovens e Adultos. Bom, eu creio, a partir das leituras, a partir dos estudos realizados até o momento, que planejar para a educação de jovens e adultos exige que nós nos esqueçamos dos parâmetros da modalidade regular. Nós não podemos ficar presos à modalidade regular, aos parâmetros da modalidade regular. Os parâmetros da modalidade regular, eles funcionam para a modalidade regular. A EJA é específica, a EJA tem que ter um parâmetro específico para a modalidade. Pensando nisso, quais seriam as considerações importantes a se fazer no momento de elaborar um planejamento para a educação de jovens e adultos? Bom, eu creio, a partir dos estudos, das leituras realizadas até o momento, que as considerações mais importantes, primeiro, contexto de origem do discente, da discente de educação de jovens e adultos. Qual é o contexto social, político, econômico, cultural dessa discente da educação de jovens e adultos para o qual eu estou direcionando ou estarei direcionando meu planejamento?
qual é a faixa etária dos meus discentes, das minhas discentes, né? Vale ressaltar que cada vez mais a educação de jovens e adultos, né, cada vez mais ela se torna heterogênea, cada vez mais é um público heterogêneo. Eu sou um egresso de educação de jovens e adultos, né? Eu concluí o meu ensino médio todo na educação de jovens e adultos. E eu me lembro que lá por volta de 2002, 2003, eu concluí em 2002, a educação de jovens e adultos ela era realmente mais direcionada para um público mais adulto mesmo. Hoje, né, enquanto professor, convivendo com a realidade agora de docente em sala de aula, eu percebo que é uma realidade bem mais heterogênea hoje. Você tem públicos de várias faixas etárias convivendo numa mesma turma, numa mesma sala. Então, assim, é uma realidade totalmente diferente. E o meu planejamento ele precisa estar adequado a essa realidade. O meu planejamento ele precisa levar em conta essa heterogeneidade, né, de contextos sociais, políticos, econômicos, culturais, mas também de faixa etária. Né? Quais são as faixas etárias com as quais eu tenho que conviver? Para quais faixas etárias eu estou planejando? Outro aspecto importante do meu ponto de vista, conhecimento de mundo. Né? Inclusive eu li hoje um dos materiais, né, disponibilizados no curso, e um dos tópicos justamente tocava nesse ponto. Né? Eu tenho que levar em conta o conhecimento de mundo, as experiências que esse discente, que essa discente traz. Quais são os conhecimentos que ele traz? Quais são as bagagens que esse aluno, que essa aluna traz? Então, eu preciso levar em conta esse conhecimento, esse letramento social que ele traz consigo, essa bagagem, na hora de planejar, na hora de refletir, né, na hora de organizar o meu planejamento. Então, eu tenho que procurar ressignificar esse conhecimento que esse discente, que essa discente traz, toda essa bagagem, esse conhecimento de mundo, esse letramento que esse discente, que essa discente traz, e tentar ressignificar, trazer para o contexto escolar e ressignificar isso de maneira acessível, de maneira que ele se veja participante, que ele se veja interagindo com o processo e de maneira que ele sinta que tem um objetivo, que aquilo vai gerar, vai fazer com que ele possa atingir o objetivo dele. Né? Porque o objetivo de um discente de educação de jovens e adultos, de uma discente de educação de jovens e adultos, não é o mesmo objetivo de um aluno, de um discente do ensino regular. Né? Então, são realidades diferentes que têm que ser pensadas de formas diferentes e no momento do planejamento, né, eu tenho que levar em conta todos esses aspectos. Né? Porque se eu não levar em conta esses aspectos, eu não vou conseguir responder aquelas 3 perguntas. Né? Eu não estarei respondendo aquelas 3 perguntas ou não terei organizado aquelas 3 perguntas de forma coerente. O que, como, para que, para quem? Partindo daquelas 3 perguntas, levando em conta todos esses aspectos, né, sobre a realidade ou as realidades, as especificidades do educando, né, do discente, da discente de educação de jovens e adultos, com certeza eu terei mais chances, né, de acertar e de realmente atingir os objetivos. Lembrando que a educação de jovens e adultos ela convive com um dilema, né? Nós temos visto isso muito nas leituras, né? Na verdade, a necessidade, né? Há uma necessidade de um repensar, né, na própria estruturação curricular para a educação de jovens e adultos. Há necessidade de um repensar no quesito formação de docentes, né? Tanto é que nós estamos fazendo essa formação, de certa forma ela é pertinente, né, principalmente por isso. Há essa necessidade, né, de formação específica para a educação de jovens e adultos, né? Direcionar uma formação, uma qualificação, um aperfeiçoamento para a educação de jovens e adultos. Políticas públicas, né? Eu creio que políticas públicas também seja um problema que precisa ser debatido, embora a questão aqui seja planejamento, né? Mas talvez um planejamento também político, né? Um planejamento no sentido de políticas públicas direcionadas para a educação de jovens e adultos, né? Para que haja espaços realmente adequados, que haja recursos didáticos, né, adequados para que essa modalidade realmente, né, seja contemplada conforme as suas especificidades ali.
Então, eu creio que é isso, né, de forma resumida, a partir das leituras, a partir dos estudos realizados, eu creio que a intenção ou a intencionalidade do planejamento para a educação de jovens e adultos tem que levar a todos esses aspectos aí. Bom, eu espero ter repassado um pouquinho, né, eu espero ter correspondido à proposta, ao desafio da tarefa, né, de produção deste vídeo. E é isso aí, galera. Valeu, abração.